Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical Online. Eu sou o professor Israel, um prazer estar aqui com vocês. Essa aula é uma aula adicional com todos os comentários ou perguntas que vocês fizeram ao longo do nosso estudo dominical. Tudo bem? Eu queria de antemão agradecer você que participou, que fez o seu comentário, deixou a sua questão. O meu intuito era que este conteúdo lhe auxiliasse no seu processo de aprendizado da Escritura Sagrada. E eu espero que o Espírito Santo tenha lhe auxiliado nisso e que este conteúdo tenha lhe sido útil. Ok? Bom, eu quero colocar para vocês aqui as questões que foram colocadas e comentadas pelos nossos queridos alunos que frequentam aqui essa plataforma. E próxima revista, se você desejar, você também pode fazer a sua pergunta, você também pode colocar a sua questão. Na próxima, eu vou deixar um espaço para o seu nome. Eu esqueci de colocar nessa e aí eu não consigo dar os créditos às pessoas. Então, me desculpe por isso, mas o nosso próximo fórum vai ter um espaço para o seu nome e você pode colocar a sua questão e eu terei um prazer enorme de responder você ou ler o seu comentário, ok? Vamos então às questões. A primeira questão diz assim: estes acontecimentos serão no período dos 3 anos e meio do final da grande tribulação ou será depois do milênio? Eu não sei muito de forma muito específica sobre qual aula você está se referindo, mas o seu comentário ele me revela que você acredita no pré-milenismo dispensacionalista pós-tribulacionista. Para auxiliar quem deseja, eu gravei a aula de número 11, onde eu explico essas questões, né? Então veja que algumas compreensões elas são muito ideológicas e só fazem sentido dentro da interpretação específica que a pessoa decide defender. Eu, como um professor e como um pastor local, eu indico que nós precisamos ser muito mais abertos a essas questões do que fechados, por uma questão exegética e não por uma questão ideológica. Porque se pensarmos de maneira exegética, algumas questões são difíceis da gente chegar a conclusões ou levantar certas bandeiras. Então, a resposta seria depende. Depende de qual a sua ideologia. Se você é dispensacionalista dentro do pré-milenismo, pode ser que sim, pode ser que não. Então, varia muito da ideologia. Talvez seja importante perguntar para um ideólogo, né? Porque nós temos no estudo do apocalipsismo ideólogos, que são pessoas que defendem ideologia como sendo única. Não sei se vocês assistiram todas as aulas e eu espero que tenham assistido. Eu não fiz isso. Eu tentei apresentar várias compreensões, as várias possibilidades para a gente ter um estudo mais honesto da palavra de Deus e um estudo mais amplo, sem restringir a nossa possibilidade de compreensão. É claro que a ideologia acaba afetando todos nós e eu não estou livre dela, mas eu acho que se nós somos ideólogos na literatura apocalíptica, isso pode comprometer e eu tentei não fazê-lo. Então a resposta é depende, mas obrigado pela sua pergunta e pelo seu comentário. O segundo escreveu nenhum, obrigado por você não ter dúvida, então eu espero que esse conteúdo tenha lhe ajudado. Terceiro, inferno, estado ou local? Talvez a sua pergunta é sobre o inferno, né, o Seol, a Gena. Depende da exegese do texto. Quando você tiver uma pergunta assim, eu sou muito preso ao texto bíblico, por uma questão de honestidade com os meus alunos. Então, sempre que você tiver uma pergunta, se volte ao texto. Olha, professor, com base nesse texto bíblico, o inferno é local, é um estado, etc, etc. E aí, com base no texto bíblico, eu posso lhe apresentar uma exegese. Porque senão a gente só faz ideologia, né? Acho que o Apocalipse está cheio de ideologias e elas não estão acrescentando muito. Acho que a gente precisa ser mais exegético. Então eu não posso acrescentar informações à sua pergunta, mas numa próxima talvez você possa colocar para a gente aí
o texto, e aí eu terei o maior prazer de fazer uma exegese com vocês aqui, apresentando uma possibilidade de compreensão da questão, tá bom? Obrigado pela participação. A próxima pergunta: a igreja vai passar pela grande tribulação? Mais uma vez, a resposta é: depende da sua ideologia. Veja, grande tribulação só faz sentido na ideologia pré-milenista. Apenas no pré-milenismo, grande tribulação é uma compreensão. Nas outras duas, não existe esse conceito teológico. Mas se você é pré-milenista dispensacionalista, a compreensão é que não passa. Se você é pré-milenista pós-tribulacionista, mas não é dispensacionalista, a igreja passa e a segunda vinda de Jesus é só depois da grande tribulação. Então veja que a discussão é do ponto focal. Jesus volta antes ou depois da grande tribulação? A igreja passa ou não? E mais uma vez a resposta é: depende da ideologia. Onde é que eu acho que está o grande erro? Eu acho que o grande erro está em fazer teologia a partir de filme. E aqui no caso é claro que eu estou fazendo uma crítica a quem tem uma compreensão escatológica a partir do filme Deixados para Trás. Por quê? Porque a nossa fé não se baseia num filme, a nossa fé não se baseia em músicas e nem em ideologias. A nossa fé se baseia no texto bíblico. E nesse sentido, nós precisamos ser muito mais exegéticos e procurar uma compreensão muito mais bíblica do que apenas reproduzir uma ideia, por mais que a gente tenha gostado dela. Então a resposta é: depende. Se lendo o texto bíblico você compreende que não, ok, é uma possibilidade. A possibilidade existe. Se você compreende que sim, ok, também existe a possibilidade. Mas tudo isso é pré-milenista. Tudo bem? Tudo isso é pré-milenista. Nas outras duas ideologias, pós-tribulacionista e amilenista, essa pergunta não faria sentido. Tá bom? Então eu espero que eu tenha explicado você. Obrigado pela sua participação. Próxima pergunta. Um estudo das visões apocalípticas seria ótimo. Eu me antecipei a isso e gravei uma aula extra onde eu apresentei as principais abordagens interpretativas. Eu espero que você tenha assistido e que esse conteúdo tenha lhe auxiliado a compreender as ideologias, o que é apocalipsismo, né? Segundo a explicação que eu dei a vocês, a compreensão de ideologia no Apocalipse é muito importante para a gente poder ter um diálogo mais aberto, para termos uma compreensão mais clara e vermos os limites e as possibilidades. Se você não assistiu, é só procurar aqui. Tem uma playlist com todas as aulas. Você pode clicar lá em playlist e você pode assisti-las sequencialmente e ela vai estar lá. Lição extra é o título, tá bom? A próxima diz: aula maravilhosa, obrigado. Eu oro ao Senhor para que este conteúdo tenha lhe auxiliado na sua edificação e na compreensão e principalmente em firmar a sua esperança em Cristo. Essa é uma promessa inconfundível. Jesus voltará e eu espero que você tenha saído mais enriquecido na sua fé quanto a isso. Próxima questão, muito bom esclarecimento. Deus abençoe, foi um prazer. Eu espero que Deus continue me capacitando para tornar de forma clara o conhecimento a vocês, para que esse conteúdo seja útil para você e para a sua igreja local. Próximo comentário: grave o vídeo explicando as 4 ideologias. Já temos este vídeo, está na lição extra, eu acabei de comentar a você. Assiste lá, depois veja quais são as ideologias e qual é a melhor atitude nossa em relação a isso. Eu acho que o ponto de compreender as ideologias é isso. Eu fico assim um pouco ressabiado quando vejo um exegeta firmando o pé em cima de uma dessas ideologias. Eu fico um pouco ressabiado porque acaba limitando. Esse é um ponto importante. Por exemplo, deixa eu citar esse exemplo para você. Apocalipse capítulo 20, ele é melhor explicado por um pré-milenista. Mas Apocalipse capítulo 21 é melhor explicado por um amilenista. Parece estranho, mas essa é a verdade. Por quê? Porque o pré-milenista, ele tem uma visão do Apocalipse em que ele não precisa ficar explicando, por exemplo, a prisão de Satanás. O amilenista lê o capítulo 20 e fica tentando justificar: Satanás está preso ou não, está solto ou não. Eu acho que todas as vezes, quando a gente lê o texto
e precisa ficar remendando demais, dando explicações demais e colocando coisas que não estão no texto, eu acho que a ideologia ela tem problemas. Então, nesse caso, o pré-milenismo, quando estuda o Apocalipse 21, ele tem problemas de ler de forma literal a destruição da Terra, que foi a nossa última aula. Alguns comentários pré-milenistas que eu li sobre o capítulo 21, eles deixam muito a desejar, porque eles pecam por não serem tão... não levar em consideração a questão do estilo literário, da exegese do texto. Por isso que eu disse a você que compreender essas ideologias é importante, porque alguns têm pontos que tornam o texto mais claro e que fica muito mais fácil, e outros são desculpas e justificativas, porque a ideologia precisa se confirmar até quando os eventos parecem ser contraditórios. Tá bom? Então, por isso que eu prefiro uma abordagem mais aberta. E último, muito boa explicação, clara e objetiva. E você, se você gostou, eu espero que você volte mais vezes, que você indique esse conteúdo para alguém. Eu estou produzindo para auxiliar você que não pode estar na escola bíblica dominical porque está trabalhando ou tem alguma demanda pessoal, mas que não pode deixar de estudar a palavra de Deus e de aprender as escrituras sagradas. Por isso que na minha metodologia, ela compreende que nós temos 3 fontes de informação. A primeira e mais importante, o texto bíblico. É a fonte mais importante de informação. A segunda é a revista, que é o comentário de quem leu o texto bíblico. E a terceira são os meus. Veja que o mais importante deles é a Bíblia Sagrada. Eu não leio a revista porque você já a tem e você pode ler lá na sua casa. O que eu tento fazer aqui é uma exegese do texto, aplicando algumas questões de hermenêutica, explicando a vocês, para vocês terem uma visão mais clara da passagem bíblica, que auxiliado com o comentário da revista e principalmente com o texto bíblico, produzirá um conhecimento saudável para você. E falando em conhecimento saudável, eu quero encerrar convidando você. Semana que vem começa a nossa nova série de estudos, o nosso próximo trimestre. Sermão do Monte, a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus. Toda semana, se Deus nos permitir, estamos aqui reunidos nesse ambiente virtual de aprendizagem, assistindo às aulas, comentando com vocês. No final, interagindo aqui no fórum, então você não deixe de fazer as aulas, atividades, não deixe de participar do fórum, para que este ambiente seja enriquecedor para mim, para você, e para que nós possamos construir juntos, então, um ambiente de aprendizagem saudável à Igreja de Cristo. Tudo bem? Que Deus em Cristo te abençoe, que lendo o Apocalipse de João você tenha essa clara confiança de que Deus nos chama para sermos vencedores, perseverantes na fé, e que quem prometeu é fiel. Ele voltará, buscará o seu povo, reinará eternamente com ele, nós teremos um corpo transformado, são todas promessas verdadeiras que nós aguardamos dizendo Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Semana que vem eu espero você para a gente introduzir o nosso próximo estudo. Até lá então. Deus abençoe.